estar com vocês e poder compartilhar esse tema, poder saludar a todos. Não vi por aí a irmã Yolanda, não vi a outros que estranhei, também estava vendo aqui os participantes, mas ao final vou tratar de saludar a todos, ¿no? Bueno, quero que você cerre seus olhos e vamos a orar. Querido Deus, querido Padre, és um grande privilégio, Senhor, viver em esta etapa da história do conflito. Queremos te agradecer por la tecnologia, apesar de estarmos lejos centenas de quilômetros, podemos nos comunicar, podemos estar reunidos em tu presença e queremos te agradecer, Senhor, por escuchar-nos. Tu sabes, Senhor, que a ideia de predicar esse tema não é que seja solamente um tema, mas para escuchar el sábado e ter algo a meditar, senão que tu Espírito, Senhor, transforme nossa forma de pensar, nos dê paz, nos dê motivação para hacer cambios para a glória de tu nome. Tenha misericórdia de Senhor, de nós outros, e Senhor, te pedimos que nos bautize com tu Santo Espírito, para que seamos transformados a tu imagem e tu semelhança. Bendiga-nos, por favor, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vou tratar de compartilhar. Necessito que me ajudem aí, que eu pueda compartilhar minha tela. El anfitriano, por favor, me libere para hacerlo. Já vamos começar. Tenho uma hora, verdade? Ou menos. Que hora é a hora? São 10:48. Que horas tenho que terminar? Dele, pastor, tenga su tema, pastor. Ahí le escuchamos. Ok. Sim, só falo que o anfitriano me libere para compartilhar a tela. Quem é o anfitriano? É você? É a irmã Gisele, verdade? Onde está a irmã Gisele para que me libere aí? Bueno, quando ela me libere, que la llame, irmã Hernán, para que ella, não sei se ela está. Agora sim, já. Perfeito. Vou a compartilhar. Já casi, já vai começar. Muito bem. Podem ver, verdade? Nação desoladora e que tem que ver isto com nós outros. O Senhor Jesus menciona esta abominação que cita o profeta Daniel. Hermano, este tema é um tema tão amplo que está desde o livro de Reis, Crônicas, Neemias, Esdras, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Mateus, Apocalipse. É um tema que realmente necessitamos compreender. Agora, eu quero aclarar um ponto que é muito importante. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos crenças que são muito distintas das crenças do mundo, hasta mesmo do mundo evangélico, verdade? Nós creemos e temos a verdade. Por exemplo, a verdade do sábado, a verdade da lei de Deus, da segunda venida. A maioria dos evangélicos esperam rapto secreto. Esto é mentira. E então, nossas crenças são bíblicas e são, assim, verdade. E às vezes, por conhecer a verdade, nós como que nos
acomodamos y no estudiamos. Y el llamado, el primer llamado que voy a hacer es que nosotros podamos estudiar más la Biblia. Y también el Espíritu y Profecía. Outra coisa que quero añadir é que, às vezes, entre nós em temas que não são doutrinais, há divergência. Vou dar um exemplo. Por exemplo, os 24 ancianos. Em la igreja há dois grupos. Um grupo diz: os 24 ancianos são os que ressuscitaram com Jesus e foram ao cielo. Nós já estudamos isto e vimos que não, que os 24 ancianos são los representantes de los mundos que nunca cayeron. Espero que usted se acuerde de esto. Voy a dar otro ejemplo que divergemos dentro de nosotros mismos. Es las trompetas. No sé si usted sabe, pero dentro de la propia iglesia de nosotros hay 4 posturas acerca de las trompetas de Apocalipsis 8. Entonces, ¿cómo puede ser que dentro de nosotros mismos, no estoy hablando de afuera, no estoy hablando de evangélicos, de nada, estoy hablando de nosotros, adventistas del séptimo día, hay 4 predicadores predicando 4 posturas acerca de la trompeta? Esto no puede ser, porque la Biblia tiene la verdad absoluta. Entonces, si los 4 están predicando de manera distinta, por lo menos 3 tienen que estar equivocados, ¿no? Tem que estar falando a verdade de acordo com a Bíblia. E então, isto para que nós tenhamos a necessidade. E acerca desse tema, há 2 posturas. E eu espero que ao final do tema, nós tenhamos claro o que a Bíblia está nos ensinando e o que o Espírito de profecia Deus revelou também. Amém? Este era o que eu queria aclarar, que ao final desta apresentação podamos ter claro lo que é a abominação desoladora e que tem que ver com nós. Bueno, a palavra abominação vamos a Daniel capítulo 9, porque em Mateus 24 vimos que Jesus alertou os discípulos em Mateus 24, que é um sermão profético, é uma resposta do Senhor, uma profecia. Helena disse que esta é uma profecia. Então, ele disse que era para estudar e que era para entender isto. Então, de onde vem? Ele disse: o profeta Daniel falou de isto, estude em Daniel. Então, Daniel 9, versículo 26. Daniel vai falar de la abominação desoladora. Disse: e depois de las 62 semanas, se quitará a vida al Mesías, mas não por sí. E el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra, las asolaciones están determinadas. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las multitumbres de abominaciones, vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Muy bien, el versículo 27, Daniel habla de la abominación. Dice él: y por las multitumbres de las abominaciones vendrá el desolar. Entonces, la abominación desoladora son 2 palavras e são 2 eventos distintos que estão conectados, pero primeiro vem a abominação e depois vem a desolação. Então, a palavra é shikut em hebreu e significa detestável. Pode ser guerra, pode ser hambre, pode ser pestilência, pode ser muitas coisas. Nós vamos nos dar conta que é a abominação. Agora, a palavra para desolação é shamen.
y significa es aterrorizado, abandonado, arruinado, destruído, destruição. La desolação es una destruição. Entonces, primero viene la abominación, y como consecuencia de la abominación, viene la destruição. Interessante que el Daniel 9 es la explicación de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Entonces, el ángel viene y empieza a destrinchar, no sé si usted comprende esta palabra, como desarrollar, es hacer menudo, poco a poco, paso a paso, que vai suceder en los 2300 años, que vai haver 70 semanas, e que vão restaurar o muro de Jerusalém. Por que restaurar o muro de Jerusalém? Porque Jerusalém havia sido destruída em el año 586 por Nabuzaradã, que era capitão de Nabucodonosor. Então, já havia sucedido uma abominação e já havia sucedido uma desolação, uma destruição. E agora o profeta Daniel está dizendo que isto vai se repetir. Versículo 26, y después de las 62 semanas, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. O sea, está hablando, Jerusalén va a ser destruida de nuevo. Y esto es el año 70, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a leer Lucas 21:20, está en la pantalla para ganarmos tiempo. Dice, cuando veas a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabe entonces que ha llegado su destruição. Entonces, Lucas 21 está conectado com Mateus 24:15, que es la abominación. En aquel entonces, la abominación era que el ejército romano sitiara la ciudad. Esta parte azul que usted ve en el mapa es considerado un lugar santo, ¿verdad? No tiene que ver con el templo en sí, sino que era el entorno de Jerusalén, que también era considerado santo. Entonces, Helena escreveu em livro Conflito de los Siglos, página 25. Tan pronto como os estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados em el suelo sagrado, que se estendia vários estádios mais allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Entonces, esto era la abominación. En este caso, era un sitio, era cercar la ciudad. En seguida, después de esto, esta era la señal que la destrucción de la ciudad estaba cerca y que los cristianos tenían que salir de ahí, porque después de la abominación viene la desolación. Muy bien. Perdón aquí que se quedó un poco enredado esto en la hora de convertir al PDF, pero es el mismo libro, página 33. Dice, ni un solo cristiano se perdió en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando vieres a Jerusalém cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Muy bien. Entonces, la buena noticia es que ningún cristiano se perdió ahí por esto, porque estaban atentos, conectados con la palabra, y entonces cuando vieron la señal salieron huyendo. Muy bien. Ahora, yo mencionaba a ustedes que la abominación fue un cerco y la destrucción fue en el año 70, ¿verdad? En el año 67, el general Sestio cercó Jerusalén, pero no destruyó. En el año 70 viene Tito y la destruye. Ahora, esto tiene que ver con una historia que yo ya mencioné. En el Antiguo Testamento pasó lo mismo. La historia se repetió. Entonces, hay un paralelo
entre a primeira destruição e a segunda destruição, e vamos ver que há um paralelo com nós também. Então, a primeira destruição, o primeiro cerco, está em 2 Reis 25. Não temos tempo para ler todos os textos, mas você conhece a história. E o rei Ezequias havia se enfermado, e então orou, pediu que Deus lo sanara, Deus lo sanou. Hizo um sinal em el sol, dice a Bíblia que o sol retrocedeu. Os babilônicos viram esta señal, vieram hasta Jerusalém para saber o que havia passado, e então era a oportunidade que o rei tinha de dar testemunho. Pero o rei ensinou todo, disse: mira, aqui está mi plata, mi ouro, menos falou de Deus, só ensinou toda a riqueza. Quando os babilônicos se foram, vino Isaías e disse: quem eram? Que estavam sendo? Que ensinaste? Então Ezequias disse: mira, eu ensinei todo. E então Isaías disse a Ezequias: mira, assim como tu ensinaste, esta gente vai volver um dia, vai levar todo cautivo, vai levar tus hijos, vai levar tu tesouro. E Ezequias disse: bueno, está bem. Então, e os anos vão passando, e vai vir rei, e então chega o dia, que chega o tempo aí de Nabucodonosor. El ano 605 vem Nabucodonosor, cerca Jerusalém, lleva Daniel, seus amigos, toda esta gente, levou para Babilônia, verdade? E pôs um governador para administrar Jerusalém, pero ele se rebelou depois. Então, no ano 586, vino Nabuzaradã e queimou todo. E Helena, hablando acerca de esto, vamos ver o que disse ella aqui em La Causa. Disse: em busca de la causa, ¿por qué queimaram a Jerusalém? Vê o que disse este livro, manuscrito 22, de 1903. ¿Por que permitiu Deus que Jerusalém fora destruída por fogo a primeira vez? ¿Por que permitiu que seu povo fora vencido por seus inimigos, levado cautivo a países paganos? Foi porque haviam sido infieles em sua tarefa de ser missioneiros e construíram muralhas de separação entre eles e a gente que vivia a seu redor. Isto foi o que passou em aquele entonces, verdade? Jerusalém foi destruída. ¿Por quê? Porque não foi só uma causa, você vai ver que foi um montão de causas. Esta é uma de elas. Por la infidelidade missioneira, porque Ezequias não deu testemunho. Neemias, depois do muro ser restaurado, a gente seguia comprando e vendendo sábado. Neemias diz: vocês não sabem que foi por isto que vino esta situação de la destruição de Jerusalém, porque estavam violando o sábado? Também havia uma abominação. Ezequiel viu várias abominações, entre elas a gente adorando a Tamuz, as mulheres oravam, os homens adoravam o sol, viravam a espada para o templo e adoravam o sol. Várias abominações ocorreram aí. E Jeremias também disse que eles rechazaram todos os profetas. Deus mandou vários profetas. Disse: mira, arrependam-se, convertam-se, pero eles não hicieron caso. E então, esta foi a razão de la infidelidade, de violar o sábado, por cometerem abominações e também por rechazar os profetas. Agora, em el ano 70, quando Jerusalém é destruída de novo, passa lo mesmo. Houve infidelidade missioneira. Jesus dijo, quando viu la higuera, que estava llena de hojas, bonita, lindíssima, pero não tinha frutos. Então, ele conectou de uma vez ao povo. Esse povo não dá fruto. Então, eram infieles. Helena comenta isto em livro Hechos de los Apóstolos, que eles se encerraram, que eles queriam as bendições solo para si, não compartilham. Então, já o evangelho tinha que ir a los gentiles para que predicaram. Também violavam o sábado. As abominações que cometiam era que eles creiam que podiam justificar-se a si mesmos, é o que disse Lucas 16:15.
E também rechazaram os profetas. Jesus disse, mira, ustedes reconocen que ustedes mataram os profetas. Então, as causas são muito paralelas, a história se repite, né? Disse que triste é o pueblo que não conhece a sua história, porque está fadado a repeti-la. Então, aí está a história do pueblo de Deus, que agora somos nós, e que temos que ter cuidado para que esta história não se repita com nós, se é que já não está se repetindo, né? Bueno, avancemos aqui. Então, temos paralelo entre os dois. Houve uma señal para sair. E a pergunta que vem agora, e nós que temos que ver com esta história, há alguma señal para nós salirmos de la abominação e huirmos? Bueno, vamos avançar. Disse a senhora Helena em livro Evento de los Últimos Dias, página 92, disse, todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia concernente a los acontecimentos que precedem a este evento. E se usa a destruição de Jerusalém para tipificar a última grande destruição do mundo por fogo. Então, isto todo tem muito que ver com nós, não? Porque Mateus 24 é uma profecia. O Senhor agarrou o que passou com Jerusalém e o que iba a passar com Jerusalém no ano 70, e isto se aplica para nós. Vê o que diz esta cita, muito interessante. Conflito de los Siglos, página 40, dice, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Oh, Deus mío, misericórdia. Hermanos, não sei se ustedes han leído El Conflito de los Siglos, pero lo recomendo. Hoy en la tarde, después de aquele bello almuerzo, agarre Conflito de los Siglos e leia o primeiro capítulo. Você vai ver que aí está a destruição de Jerusalém. Helena habla que quando invadiram, começaram a matar, que a sangre corria hecho água, como água em la calle, e que para seguir matando tinham que passar por em cima de los cadáveres. Isto foi horrível. Agora, Helena disse que isto não é apenas um pálido reflejo de lo que vem mais adelante. A ideia com essa mensagem não é causar medo, por favor, pero é despertar, abrir os olhos que lo que vem delante de nós não é fácil. E nós aí estamos como que dormidos, esperando ver o que vai passar. Nós já sabemos o que vai passar, vai ser feio. Temos que estar preparados para isto. Ella disse que todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia concernente, ou seja, isto vai se cumprir. Agora, podemos afirmar com segurança que nós estamos em el verso 7. Eu recomendo que você estude Mateus 24, verso por verso. Você vai ver aí os eventos finais, um por um. Você vai ver lluvia tardia aí. Você vai ver falso reavivamento, você vai ver decreto dominical, você vai ver a segunda venida, você vai ver a personificação de Satanás, todo está aí em Mateus 24. Pero agora, o verso 7 é o princípio de dolores. O verso 8 diz que o verso 7 é princípio de dolores, hambre, pestilências, terremotos, guerras, rumores de guerras. Dice que esta cita é do início de final de 2019, ¿verdad? E disse que este ano de 2020, mais de 45 milhões de pessoas se encontram em situação de escassez alimentar ou hambre, uma cifra nunca antes alcançada. Okay? Então, estamos vivendo Mateus 24, 7, hambre, e isto vai para pior, a tendência não é melhorar. Disse esse mapa começou em 1940, começaram a monitorear as enfermidades, as pestes, as coisas que surgiam como chikungunya, que é novo, verdade? Pero estou exemplificando, e entre outras coisas que iam aparecendo de enfermidade, assim, aparentemente de la nada, eram muito pouquitas, pero agora mais que triplicaram, verdade? Hoje são mais de, em el ano 2004 eram 26,
pero agora são mais de 126 enfermidades que aparecem como o que estamos vendo agora, este tal de COVID-19, coronavírus, todo esto. Agora veja o que disse a senhora Helena. Disse assim, na página 647, primeiro parágrafo. Satanás produzirá enfermidades e desastres ao ponto que cidades populosas sejam reduzidas a ruínas e desolação. Agora mesmo está obrando. Exerce por seu poder em todos os lugares e bajo 1000 formas, em las desgracias e calamidades de mar e terra, em las grandes conflagrações, em los terremotos, em los tremendos huracanes e em las terríveis tempestades de granizo, em las inundações, em los ciclones, em las mareas extraordinárias e em los terremotos. Destruye las mieses casi madura e a ellos siguen la hambruna y angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas e miles de seres perecem em la pestilencia. Estas plagas irão menudeando mais e serão mais e mais desastrosas. Caramba, parece que Helena escreveu esto el 13 de março, ¿verdad? Porque disse que estas plagas vão mais a menudo. Ou seja, eu he escuchado muita gente me piden oração, pastor, ore para que esta plaga se vaya. Oh, hermano, você não sabe o que está pedindo? Este é Mateus 24:7, isto tem que suceder. E Helena disse que isto vai mais a menudo, de aqui adelante. E o mapa anterior mostra exatamente isto vai menudeando. Ou seja, esperar que isto passe assim de la nada não vai passar. Isto é uma evidência grande de que isto vai intensificando cada vez mais. O que tenho que fazer, eu e você que me escuta, é preparar seu corpo, preparar seu sistema imunológico para que esteja forte e que quando venga isto se depare com um sistema forte e que não passa nada. Pero se está débil, verdade? Está debilitado, então isto vai. Aí há que temer, há que ter medo de verdade. Eu vejo a gente se protegendo, verdade? Põe roupa especial, põe guantes, mascarilla e careta e um montão de coisa. Pero outro dia vi uma foto muito triste, na verdade. O homem todo bem preparado por afuera, pero comprando uma Coca-Cola em la tienda. Ou seja, por afuera o homem, entre comillas, está protegido, pero adentro não tem nenhuma defesa, está mal. O que temos que fazer é cuidar de adentro para afuera. Amém? Bueno, aqui este é um noticiário de Suécia. Isto é de final de março. E eles diziam justamente o que Helena estava acabando de dizer, que isto vai a menudo. Ou seja, eles vão subir, vai barrar, subir, barrar, barrou o contágio, agora sube de novo. E então se vão quedando rugando aí com essa história por muito tempo. E isto é profético, é bíblico. Bueno, então, volvemos à pergunta anterior. Já vimos que todo em Mateus 24 tem que ver com nós outros, que essas pestes, estas coisas que estamos vendo, guerra, rumores de guerra, terremotos, você vê que terremoto é mais intensivo, cada dia mais terremotos, mais guerras, mais pestilências. Então, chega a Mateus 24:15, que é a señal para sair. Então, a pergunta que aparece é: então, quando será o cerco de nós e quando será a destruição? Bueno, com a ajuda do Espírito de Profecia, vamos estudar esse tema. Não sei se foi claro, se vocês me compreendem bem, se tudo vai bem. Dê-me aí um feedback de que estão me escutando bem, que tudo vai bem. Hernan, para que eu sepa que não estou falando solo aqui. Excelente, pastor. Ok, muito bem. Avancemos então. Disse, quando será nosso cerco e a destruição? Ponga muita atenção em isto, por favor. Disse, assim como o sítio de Jerusalém
por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Muy bien, aquí llega el punto que yo mencionaba, que hay una división dentro de nosotros mismos, porque unos dicen, no es hora de abandonar la ciudad. La hora de abandonar la ciudad es cuando Estados Unidos ponga la ley. Ahí llegó la hora. Bueno, entonces vamos a estudiar esta cita para ver lo que Elena está hablando. Menciono este livro que foi escrito por um senhor que eu não conosco, D. Roy. Ele escreveu esse livro e disse: Helena tinha razão, confirmações científicas. Em esse livro, ele habla acerca do aceite de oliva, ¿verdad? Disse que o aceite de oliva é muito bueno. Helena disse que o aceite de oliva é muito bueno e que é bueno para o estômago e todo. E ele disse, vê, Helena tinha razão, o aceite de oliva é muito bueno, a ciência comprovou. E põe a cita, e põe esta cita. Agora vê o que diz a cita. Dice, el aceite tal como se ingere en la aceituna es muy preferible al aceite animal y a la grasa, es laxante. Su uso beneficiará a los enfermos de consunción y podrá curar ou aliviar as inflamações do estômago. Então, o aceite de oliva é muito bueno, é verdade. Pero ¿dónde? Ella disse, em la aceituna, porque em la aceituna você está comendo a proteína, o carboidrato, os minerais, as vitaminas, está comendo um alimento completo, verdade? E então, para ver como que nós às vezes lemos uma coisa e entendemos outra. E o homem disse, vê, ella tinha razão, pero ella não está falando ella não está falando de um aceite refinado, não está falando de um aceite imprensado, ella está falando de um aceite em la aceituna, é aí que ele é bueno. Bueno, esto eu pongo só para que você perceba que às vezes leemos uma coisa e não nos damos conta de que lo estamos leyendo. Então, volvamos a la cita. A cita que habíamos leído, vamos ler de novo com mais atenção. Dice, assim como o sítio de Jerusalém por los ejércitos romanos foi a señal para que huyesen los cristianos de Judea, assim la asunción de poder. Aí não está falando de que quando ponga o decreto, disse que quando a nação, Estados Unidos, tenha o poder, eles subam com a potestade de hacer o decreto. Este é o que disse ella. E você vai ver mais adelante que tem todo sentido. Disse que com o decreto, que tenha o poder de fazer o decreto que imponga o dia de descanso papal, será para nós uma amonestação. Então, a amonestação não é quando Estados Unidos ponga o decreto, senão quando ele tenha o poder de fazê-lo. E a pergunta que vale 1 milhão é: Estados Unidos tem poder de fazer um decreto hoje? Sim ou não? Bueno, vamos saber. Este livro eu lo tenho em português, eu recomendo que você lo busque, lo leia. Se chama La Lei Dominical Nacional e foi escrito em dezembro de 1888 por A.T. Jones. Esse livro relata a conversação, é todo um debate que houve entre o senador Blair e A.T. Jones, porque Blair, o senador americano, queria poner a lei dominical. Esta lei se chama Blue Law, a lei azul. E eles queriam poner allá, pero A.T. Jones foi e disse, não, pero por que você quer poner? Porque o Estado está se involucrando com um assunto religioso, isso não tem nada a ver. Bueno, eu recomendo que você leia o livro, pero desde esse entonces, desde 1888, Estados Unidos tem a lei dominical. E tem o poder de hacerlo, não lo hizo, porque Deus disse, todavía não. É Deus que está segurando esto. Deixe-me tomar um pouquinho de água.
Muy bien. Entonces, después de 1888, Helena empieza a escrever estas citas. Lea conmigo. Dice, su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Él, Dios, quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades, a fin de prepará-las mejor para a vida eterna. Vou fazer um parêntese aqui, hermanos. Sabe que não sei explicar isto. É um fenômeno interessante e triste que sucede entre nós, os cristianos. Quando Deus põe uma restrição, ou Deus dá uma recomendação, nós temos a tendência de agarrar isto como algo negativo e então se queda peleando com o que Deus recomendou e nos hacemos tercos, nos hacemos duros de coração de servir, porque Deus está indicando o caminho, pero nós dizemos, não, não, não. Vou dar um exemplo. A reforma pró-salud. Deus disse, não comam isto. Eu quero preparar vocês para os eventos finais. Pero em vez de ver isto como mensagem de amor de Deus para minha saúde física, mental, espiritual, social, financeira e etc., eu vejo isto como uma restrição de Deus. Não, não. Entende? E o mesmo passa com esse mensagem de sair da cidade. Nós dizemos, pero eu vivo tão cômodo, minha casita, minha eletricidade, minha tela, mi todo, ¿verdad? Mi trabajo, ¿cómo que yo voy para el campo? Oh Dios, ¿qué pasa con Dios? ¿Por qué está me mandando a sufrir allá en la montaña donde no hay piedra en el camino, donde el carro se resbala y donde no hay electricidad? ¿Qué pasa? Entonces la tendencia de nosotros es rechazar el mensaje porque en nuestra mente no nos conviene, pero quien está hablando es Dios. É o eterno, é ele que conhece o futuro, é ele que conhece a nós outros. Então, ela disse que o mensagem de ir ao campo não tem que ver solo de ir para allá para esconder-se, não. Tem que ver com preparar-se melhor para a vida eterna. Tem que ver com mais contato com a natureza, com aire puro, com água pura, com mais exercício, com mais luz solar, com mais confiança, com mais dependência de Deus. Então, o mensagem de vida em campo tem um leque muito grande de aplicações. Não é para o ir. A mentalidade que temos é que a hora de sair da cidade é para o ir. Não, hombre, não é isto. É para preparar-se. Vea, disse, já é tempo de que nuestro pueblo saque a suas famílias de las ciudades e la lleven a localidades mais retiradas. De lo contrário, muitos de los jóvenes e muitos também de los de maior idade serão enganados e cautivados por el inimigo. Aí nós vemos na igreja e os hermanos dizem, é que os jovens não querem nada com nada, os jovens não querem saber de Deus, e o jovem, pero também no ambiente que eu pongo o jovem, ¿verdad? El ambiente que lo crió. Entonces, ¿cómo quiero que ayudarlo si toda hay una atracción de mall y de cinema y tantas otras cosas que involucran la mente del joven? Si estuviéramos en el campo, sería diferente, ¿no? Bueno, usted puede decir, ese pastor está loco. Pero yo estoy leyendo Espíritu y Profecía, hermanos. Dice, vea esta cita, manuscritos. La presión de la ley dominical ha venido y viene. Ella pone el pasado, dice, esto ya salió una vez, ya en 1888, quisieron poner. Podemos ver que lo que hemos estado hablando durante los últimos 35 años, esta ley que ha causado que el domingo sea exaltado y que ha hecho que inventos humanos ocupen lugar del Día Santo de Deus,
está cumpliéndose. Entonces, ya salió la orden, ¿no? El decreto que imponga el culto de este día, entiéndase, el domingo, ha de ir a todo el mundo. Hasta cierto punto, já ha salido. Em vários lugares, já o poder civil está hablando com a voz de um dragão, al igual que o rei pagano habló a los cautivos hebreus. Vea esta fecha, maio de 1897, ele está hablando. Estados Unidos já tem o poder de hacerlo. Esta é a señal para salir. Empiecem a salir. Dice el libro Vida en el Campo, de la ciudad al campo. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón, veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar, aí há outro objetivo, cultivar a comida. Sabe, hermanos, seria um tanto incoerente de nossa parte conhecer todo esto e não hacer caso. A hora que vino esta suposta pandemia, ¿verdad? A enfermidade é real, pero a pandemia é um tanto questionável, que cerraram todo, que você não podia sair de sua casa, que restringiram a comida, só podem comprar 2 de esto, um de aquello. Agora imagine-se, se nós estivéssemos fazendo caso a Deus, estivéssemos em el campo, tivéssemos nossa própria comida, que importa se não posso comprar? Eu tenho. Por isso Deus disse, vade a cultivar a terra e cosechar os produtos que em ella sembrem. De este modo, poderão criar seus filhos com hábitos sencillos e saludáveis. Veo a necessidade de apressurar-se, a fim de ter todas as coisas dispostas para a crise. Este é outro aspecto. ¿Por que ir para o campo? Porque vai venir uma crise. Ahorita nós, esse ano, estamos vislumbrando um pouquito de lo que vem, que é um pálido reflejo de lo que passou, ¿verdad? Então, pero será que nós não vemos estas coisas? Bueno, avancemos. Disse, ha llegado el tiempo quando, a medida que Deus abre o caminho, as famílias deveriam sair de las ciudades. Los niños deveriam ser levados ao campo. Los padres deveriam conseguir um lugar tão apropriado como lo permitam seus recursos. Ve, 1903, já desde aí ele está falando, vaya-se assim que pueda, haga planes, empiece a orar, empiece a ahorrar. O mensagem não é para sair huyendo já e bolado e vender todo e sair hecho louco. Não é este mensagem. O mensagem é, temos que ir, preparem-se, não ignorem. Disse, agora, o argumento de la maioria, ¿verdad? Porque a maioria disse, não é hora de sair, só depois do decreto. Bueno, porque há que evangelizar as cidades. Então, Maranata, o Senhor vem, página 182, disse Helena, inspirada por Deus. Dijo el mensajero de Deus, não há que amonestar as cidades? Sim, como não? Pero com o pueblo de Deus vivendo em ellas, pero não com o pueblo de Deus vivendo em ellas, sino por meio de suas visitas, para advertir a seus habitantes de lo que está por sobrevenir a la tierra. Sabe, hermanos, eu sou adventista desde 98, vai a ser 22 anos agora, 22 de novembro. E quando eu conheci a mensagem adventista, eu vivia a 200 quilômetros da capital e a 6 quilômetros da sede do município, ok? E depois conseguimos uma propriedade rural a 4 quilômetros desta colônia onde vivíamos. Como nós vivíamos no campo e toda a família, tanto minha quanto de minha esposa, vivia na cidade, recebíamos muitas visitas los fines de semana de la familia de mi esposa. Y entonces, la gente empezaba a venir, pero como estábamos en el campo, el sábado para la iglesia, después regresaba a la casa a comer
e a dar estudios para ellos. Se bautizó la mamá de ella, las 3 hermanas, la tía, e foi uma festa de bautismo, porque a gente venia, é diferente compartilhar em el campo e compartilhar na cidade. Em la cidade todos estão encerrados, estão preocupados, com medo, quem és? Já em el campo não. Em el campo a gente é mais sencilla, há mais confiança, há mais amistad, se comparte mais, você pode predicar com mais e com mais confiança, não? Pero então, como vamos compartilhar mensagem com a cidade? Diz Enoque foi representante de aqueles que estarão sobre a terra quando Cristo venga. Ou seja, Enoque é representante, representava a nós outros, que serão trasladados ao cielo sem ver a muerte. Nós outros, em nome de Jesus. Amém? Agora, como era o estilo de vida de Enoque? Enoque não instalou sua morada entre os impíos. Se ubicou com sua família, onde a atmosfera fuera lo mais pura possível. De vez em quando, visitava os habitantes do mundo para dar-lhes a mensagem que Deus lhe havia dado. Depois de proclamar sua mensagem, sempre levava consigo a seu lugar de retiro a alguns que haviam aceitado a amonestação. Então, Enoque entrava, predicava, saía, levava consigo, seguia instruindo, mandava de regresso. E assim predicava Enoque, e assim devemos predicar nós outros. Agora, sejamos sinceros, vivendo na cidade, estamos cumprindo a missão? Estamos, de hecho, predicando como Deus espera? Eu, particularmente, posso dizer não, porque eu tenho que pagar. Pagar água, pagar luz, pagar alquiler, pagar. Minha preocupação é trabalhar. Eu tenho que sair adelante, eu tenho que pagar. Então, minha preocupação não é a missão, minha preocupação não é preparar-me para a crise, minha preocupação não é estar listo, minha preocupação é trabalhar. Por lo menos este é o sentido da maioria do que eu he visto. Ojalá em Volcán seja diferente, né? Bueno. Agora, aí há uma incoerência também aqui em este aspecto da mensagem. Nós dissemos ao mundo, quando predicamos, vai venir plagas, vai venir crises, as cidades serão destruídas. Então, a gente poderia mirar para nós bem dentro de nossos olhos e dizer, e você onde vive? Oh, eu vivo na cidade, igual a você. Então, a mensagem não tem poder, porque é incoerente. ¿Verdad? Es muy incoherente. Yo digo una cosa, pero actúo diferente. No tiene lógica esto. Ahora, vimos aquí los paralelos. Hubo un cerco y una destrucción en el Antiguo Testamento. Hubo un cerco y una destrucción en el Nuevo. La gente, algunos dicen que nuestro cerco no ha salido, que nuestro cerco es cuando salga el decreto dominical. Nosotros vimos que el cerco salió en 1888. Quiseram pôr na lei, não han puesto porque Deus não ha permitido, pero já el próximo decreto que venga é o decreto de la destruição. Dice Apocalipse 13, e ella hace que a todos, a pequenos e a grandes, a ricos e a pobres, e a livres e esclavos, se lhes ponga uma marca em la mano derecha ou em la frente, e que nadie pueda comprar ni vender, sino que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, ahora, ve a incoherência de nossa parte. Decimos, não é hora de sair de la ciudad, solo quando salga a lei dominical. Então, quando salga a lei dominical, como vou comprar uma finca? Como vou vender minha produção? Verdade? Já não posso comprar nem vender, é ilógico. Assim, desde que começou a pandemia, o ano passado, nós fomos como missioneiro para Guatemala, eu, minha esposa e minha hija menor, e estivemos allá de novembro hasta enero. Eles estiveram hasta enero, eu me quedei hasta março. Então, el 5 de março eu regressei para Costa Rica. El 13 de março, el 11 de março eu estive aí com vocês, verdade? E já el 13, viernes, cerraram as fronteiras.
yo me quedé aquí un misionero prisionero, ya no podía salir de Costa Rica. Y de ahí Dios puso en mi mente que ha llegado la hora, porque yo andaba como, cuando anduve ahí con usted, yo decía, yo soy un espía, yo ando buscando la tierra, ¿verdad? Y entonces desde marzo para acá empezamos a ayunar y orar y clamar, pidiendo que Dios nos concediera la bendición de tener una propiedad rural. Y el día 17 de junio logramos comprar una propiedad aquí en Guatuso, San Rafael de Guatuso. Desde esta fecha he cambiado para acá, estoy luchando con una propiedad. No he logrado cosechar, solo para que usted tenga una idea, ya tengo 4 meses. Ayer hizo 4 meses que estoy viviendo aquí y he logrado cosechar pouquíssimas coisas. Um chile panameño, um culantro, um cebollín, coisas que não dá para matar el hambre de uno, ¿no? Entonces, como que queremos dejar para ir al campo quando já não pueda nem comprar nem vender? E quanto tempo isso vai levar para preparar para que você tenha um racimo de banano, naranjas? Bueno, esto es para que usted piense y reflita, ¿verdad? Bueno, terminando aquí, hay un paralelo entre la destrucción de Jerusalén en el año 70 y la destrucción final, que es donde estamos nosotros. En el libro Primeros Escritos, Helena habla de infidelidad misionera, habla de violar el sábado, la abominación sigue y rechazan los profetas. Hay gente que no cree que Helena es profeta, hay gente que no cree en la Biblia. Entonces, la causa de la destrucción es igual, sigue siendo igual. Y esto es real. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que tanto en el primer caso del año 586, sobró Daniel y sus compañeros. En el año 70, ningún cristiano que creyó en mensajes pereció. Y al final, el remanente será salvo. Nosotros, si creemos, Dios también, y hacemos caso, ¿verdad? Porque no basta solo creer, hay que creer y hacer caso. La hora que estamos viviendo, hermanos, es para esto, es para reavivar y reformar. Es hora de hacer cambios reales en nuestras vidas. El mensaje que acabo de predicar no es para que usted salga corriendo, venda todo y se vaya, pero es que usted empiece a orar por esto, empiece a vislumbrar la propiedad. E quando Deus abre o caminho, ponga placa em sua casa, venda sua casa, vá para um campo. Não há esconder-se. Você não tem que esconder-se, porque em esse mundo não há onde esconder-se. Pero você necessita preparar-se para a crise final. Este é o chamado de Deus. Prepárate, ó Israel, para encontrar com tu Deus. Então, Deus está dando oportunidade para nós. Deus ha segurado os vientos. Todavía estamos en el periodo del sellamiento. La puerta de la gracia está abierta. Hay posibilidad de cambios y de salvación. Pero empecemos, hermanos, a hacer caso a la palabra de Dios. Y que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé valor, nos dé coraje para vivir este mensaje. Que es bellísimo, es maravilloso usted dormir en el campo. Hoy mismo yo estoy con mi esposa aquí em Guatuso, uma noite tremenda, duerme de ventana aberta, al aire puro, que maravilha, isto é um espetáculo. Mais tarde, a recrear-se, banhar-se em rio, é uma bendição de Deus. Então, aproveitemos o que Deus ha preparado para nós e não deixemos para depois. Este é o chamado. Que Deus te bendiga e nos ajude a tomar decisões para a eternidade. Em nome de Jesus. Amén. Hermano Hernán. Le damos las gracias a nuestro pastor Gabriel Brasil por este lindo tema en esta mañana y gracias a Dios, ¿verdad? Porque está trabajando en la obra, ¿verdad? En la obra del pastor.
ha trabajado, eran todas sus peticiones y todavía faltan muchas otras más. Que Dios nos ayude también a nosotros, a que Amén. estas peticiones de pensamiento que tenemos, Dios nos pueda contestar a cada una, ¿verdad? Y no conforme a nuestro corazón, porque nuestro corazón engañoso nos lleva a veces a muchas causas malas, sino a la conforme a la voluntad de nuestro buen Dios. Para terminar, lo haremos con el himno 53, himno número 53. Oh amor de Dios. Tu inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Amém. Bueno, yo puse signo final porque habla del amor de Dios. El mensaje que Dios nos ha dado es un mensaje de amor. No es un mensaje de ir a sufrir o de ir a abstenerse porque Dios quiere que nosotros suframos. Por lo contrario, Dios nos ha dado ese mensaje por amor, porque Él es un Dios de amor y quiere nos por la eternidad. Que podamos hacer caso a la palabra de Dios y nos preparar. Ese es mi deseo y mi oración. Y le invito a cerrar sus ojos y hablarnos con Dios. Querido Padre,
Qué gran bendición, Señor, es poder compartir tu palabra. Gracias por el mensaje de la abominación desoladora. Nosotros estamos advertidos hace años que necesitamos ir buscando la mejora, de ir buscar salud física, mental, espiritual, buscar la mejoría para nuestra familia, tener nuestro propio alimento, estar preparado para la crisis, prepararnos, Señor, para la eternidad. Ayúdanos, oh Dios. Tú sabes que la mayoría de nosotros no tenemos el dinero para hacerlo, pero tú eres el Dios que puede todas las cosas. En tu reino no hay miseria. Provee, Señor, para que podamos cumplir tu mandato y que tu nombre sea glorificado con el resultado de nuestra obediencia. Bendiga la iglesia, Señor, de las Perlas. Bendiga a mi hermana que está allá en Brasil me escuchando también, mi hija en Alajuela y todos los hermanos en las Perlas. Da, Señor, sabiduría, poder, salud y que tu nombre, oh Dios, sea exaltado y glorificado con nuestro testimonio. Bendíganos, por favor, en el restante de este sábado. Te agradecemos en nombre de Jesús. Amén.